Estamos de volta hoje aqui recebendo dois vereadores da Câmara Municipal de São Paulo, que é o vereador Antônio Donato, do PT, e o vereador Fábio Riva, do PSDB. Está sendo um prazer conversar com vocês nesse programa Decisões e Argumentos. E eu gostaria agora, nesse momento, de trazer dados de uma pesquisa. É um estudo do Observatório Covid-19 na cidade de São Paulo. Não é? As pessoas que se autodeclaram pretos têm um risco de morrer da doença do coronavírus 69% maior do que os brancos, considerando só quem tem menos de 60 anos, essa diferença pode chegar a 105%, ou seja, dobrar. Na visão dos senhores, começando aí com o vereador Donato, quais saídas a gente poderia ter para proteger essas pessoas que são tidas como mais vulneráveis? Pois é, a pandemia mostra com muita clareza toda a nossa desigualdade, né? Nossa desigualdade social, que também tem um cunho étnico, né? Atinge mais os negros e negras. Então, a gente deveria ter uma ação mais efetiva nos bairros mais pobres, né? Tanto de amparo social, quanto ações em relação ao isolamento, a possibilidade de você ter espaços que são poucos na cidade de São Paulo, tem um em Paraisópolis, agora está se montando um na Boimirim, espaços onde as pessoas pudessem fazer a sua quarentena, porque o problema do isolamento social, como se dá numa casa de 2 cômodos com 6, 7, 8, 10 pessoas? É impossível. Se tem alguém com Covid diagnosticado, essa pessoa deveria sair dessa casa, mesmo com sintomas, ou sem sintomas, ou com sintomas leves, e ficar num espaço de retiro, apartado dessa casa, né? As iniciativas são muito tímidas por parte da prefeitura, e isso gera uma contaminação muito maior na periferia, que leva a esse aumento enorme de casos, e espero que não leve a uma explosão de casos. Mas as medidas têm sido muito tímidas nesse aspecto e acaba sendo atingida a população mais pobre que com a nossa herança escravagista, é majoritariamente negra e por isso ela é mais atingida nessa doença. Como nos Estados Unidos, Nova York, os bairros que tiveram maior número de vítimas foram o Bronx e o Brooklyn, né? Então, bairros de população negra, né? Eu também concordo em parte com o que o vereador Donato acabou de colocar. O grande problema nosso é a discriminação social. Sempre os mais vulneráveis, muitas vezes, são os últimos a serem socorridos. Isso não é só nessa gestão, isso vem acontecendo há anos no nosso país. E muitas vezes os negros é o que sofrem mais. Então, por isso que cabe a cada um de nós, com muita responsabilidade, criar programas, ajudar o executivo municipal, o estadual e principalmente o federal, né, a ter um olhar muito mais atento a essas pessoas que precisam garantir a subsistência da sua própria família, levar comida para dentro de casa, mas não serem dependentes. Por isso eu acredito muito no protagonismo das pessoas da periferia, dos mais vulneráveis, com cursos de qualificação profissional, com frentes de trabalho, onde o maior programa social para atender essas famílias é o emprego. As pessoas terem oportunidades. E essa pandemia, com certeza, todos nós vimos diversos gestos de solidariedade de associações de bairro, de associações de luta por moradia, da qual eu faço parte. O vereador Donato também tem uma militância grande nisso, né? Que se uniram e juntaram o pouco que a gente tem para poder ajudar uma pessoa da periferia, ajudar
dividindo um quilo de arroz, ajudar com ações. Então, é dessa forma que nós vamos precisar cada vez mais melhorar as ações do poder público. A Prefeitura de São Paulo tomou algumas ações, mas é difícil você conseguir abraçar todos. Por isso, da importância de cada um de nós, os vereadores, do poder público, do executivo municipal, em também poder entender que os mais vulneráveis são aqueles que muitas vezes são os mais guerreiros, aqueles que conseguem transformar a dificuldade em oportunidade. Eu sou um representante desse povo que está lá, que não tem casa, que fica morando de aluguel num quarto e cozinha. O vereador Donato conhece essa realidade, e que é difícil manter o isolamento, é difícil conscientizar, mas quando nós vamos até a periferia, damos a devida atenção a eles, a gente resgata essa dignidade, a vontade e a esperança, que muitas vezes ainda não tem nas regiões aqui da nossa cidade. Então, eu acho que é esse também novo normal que nós vamos ter que conviver, diminuir essas desigualdades e acabar de falar em discriminação dos negros, dos índios, das mulheres, dos homossexuais. Nós temos que pensar num povo único que depende e que precisa de oportunidades. O poder público ajuda em primeiro momento, gera oportunidades e a gente vai construindo um país de protagonistas e não de dependentes. Agora eu gostaria que vocês comentassem essa reabertura gradual do comércio. Num primeiro momento foi estabelecido um protocolo que será gerido pela vigilância sanitária, de certo modo, né? Quer dizer, haverá regras importantes a serem seguidas, será uma retomada gradual. Nós tivemos aí abertura para concessionárias, imobiliárias, shopping centers, e me parece que o critério utilizado é o critério do número de leitos disponíveis, quer dizer, a gente ainda pode ter uma crescente na doença, mas importante que essas pessoas doentes possam ser atendidas, não é? Como o senhor vê esse momento, vereador Donato? Olha, eu vejo com muita preocupação, como eu disse no início. Primeiro, o número de leitos é um critério importante. A Câmara Municipal colaborou, e foi uma emenda feita pela nossa bancada do PT, a partir de uma sugestão minha, que a Prefeitura Municipal pudesse requisitar leitos particulares. E isso tem sido decisivo para a Prefeitura aumentar seu número de leitos e a taxa de ocupação de UTIs cair de 92% para 65%, 67%, como se encontra. Então, nós temos atuado para isso. A gente considera que é muito importante aumentar o número de leitos. Mas, por outro lado, a gente tem que diminuir o número de casos, né? E não me parece que a flexibilização vai ajudar nisso, porque os protocolos, eles são bonitos, são bem feitos, não duvido deles. Mas o problema é que os protocolos vão servir para os grandes shoppings, para as grandes concessionárias, para os grandes magazines. Na periferia já está tudo aberto, porque na medida que você fala que você vai flexibilizar, você cria um estímulo de que, bom, estamos passando pelo pior e, portanto, tem um relaxamento natural, até da natureza humana, de querer superar aquela situação e começa a trabalhar com uma situação de normalidade que não corresponde à realidade. Esse é o problema. A realidade não vai ser alterada por decreto e nem por protocolo, por mais bem feito que ele seja. E a gente vê, eu pego o meu carro aqui de vez em quando, ponho minha máscara, circulo aqui pelos bairros do Campo Limpo, onde eu moro, está 90% aberto. Infelizmente, as pessoas usam máscara, alguns têm álcool, mas a circulação das pessoas é maior do que deveria ser. E se os cientistas estão certos, a doença é função, o contágio é função da circulação. Então, como eu acredito nos cientistas, eu temo muito por essa situação. Vereador Fábio Riva, pode complementar aí a questão dessa reabertura com esse critério da vigilância sanitária e também
da questão de número de leitos disponíveis para atender a população? Bom, primeiro, eu acho que eu quero abrir um parênteses aqui e fazer aqui um agradecimento para a Câmara Municipal de São Paulo, a todos os vereadores. O vereador Antônio Donato, já externei isso a ele, a bancada do PT, quando no momento de dificuldade a Câmara Municipal se uniu em prol da cidade de São Paulo. Deixamos de lado muitas vezes as nossas disputas políticas, ideológicas, pensando em cada vez mais contribuir para a cidade. O vereador Donato falou sobre a questão dos leitos privados, tantas outras contribuições de outros diversos vereadores e bancadas, que o Executivo viu com bons olhos, acatou. Hoje existe uma lei na cidade que nasce aqui do desejo de quase a maioria dos vereadores, foram 53 subscritores, né? E tivemos quase que a totalidade dos votos, só não tivemos um voto, então podemos falar quase que unanimidade, o que mostra que as pessoas sempre devem estar em primeiro lugar no olhar dos parlamentares e do Executivo. E dizer que, por esse trabalho, hoje, a cidade tem esta condição de, dentro dos critérios adotados pelo governo do Estado, estar numa fase mais avançada, né? E por conta dos leitos de UTI, hoje nós estaremos numa outra fase, só por conta desse item. Então, são questões que nós estamos avançando a cada dia, estamos tendo como parâmetros, sempre lembrando, né, a ciência e a medicina, sempre é importante ressaltar isso. Então, é dessa forma que nós vamos caminhar de forma responsável, até porque retroceder no momento desse é dar 2, 3 passos para trás. E não é isso que a Prefeitura quer, não é isso que nenhum de nós, vereadores, queremos, não é isso que a população espera. O que as pessoas esperam é que as medidas sejam coerentes, responsáveis, de forma gradual, mas que os protocolos sejam acessíveis a todos. A periferia, muitas vezes, não sei se vai ter a quantidade de álcool em gel necessária para atender as pessoas, o distanciamento, mas vai caber a cada um de nós também fazer a autofiscalização. A doença não é porque eu vou entrar numa loja. Muitas vezes é da forma que eu vou entrar e a proximidade que eu vou ficar com as pessoas. E a proteção que eu devo estar e as pessoas também. Então, eu vejo que nós vamos avançar e eu tenho certeza que no futuro bem próximo nós vamos estar aqui voltando a falar sobre esse assunto de forma muito positiva, aprender com os erros e aumentar cada vez mais o nosso desejo de melhorar a cidade e cada vez mais construir uma cidade mais justa e mais humana. Muito obrigada a ambos os vereadores, agradeço, o nosso programa chegou ao final. Vereador Antônio Donato, presidente da Comissão de Finanças, muito obrigada por ter participado. Vereador Fábio Rivo, líder do governo pelo PSDB, o vereador Antônio Donato do PT, muito obrigada pelas explicações, pelas considerações principalmente, até uma próxima oportunidade. Nós que agradecemos, parabéns à TV Câmara por mais esse debate democrático aqui. Muito obrigado, presidente Donato. Sempre é bom aqui, um aprendizado sempre. Muito obrigado. E agradeço você que nos assistiu, que nos prestigiou. Se você quiser rever este ou outro programa, é só acessar São Paulo SP Lege BR /TV Câmara SP. Até o próximo programa. Tchau.